Seja bem-vindo ao canal Tática Concurso. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no coração do regime disciplinar de qualquer estatuto, os deveres e as proibições. Entender direitinho o que pode e o que não pode fazer é o que garante aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Vamos desvendar isso juntos. Olha só o nosso caminho de hoje, ele foi pensado para facilitar a memorização. Primeiro, a gente entende a base de tudo, depois detalhe os deveres e as proibições que as bancas amam cobrar, aí vamos testar o conhecimento com umas pegadinhas clássicas e no final um resumão para fixar o conteúdo. Preparados? Então, vamos começar! Certo? Vamos lá! Por que será que esses artigos sobre deveres e proibições, como o 197 e o 198, são tão cruciais? É simples, eles são a espinha dorsal da conduta de um servidor. É aqui que as bancas separam quem realmente estudou de quem só deu uma olhadinha por cima no material. E aqui está o pulo do gato. Não é só decorar uma lista, sabe? O segredo é entender a lógica por trás de cada item, saber o que a administração pública espera e, principalmente, o que ela não tolera de jeito nenhum. É esse domínio que dá a segurança para marcar o X no lugar certo. Entrando no nosso primeiro grande bloco, os deveres. Aqui a gente vai ver as ações que todo servidor é obrigado a praticar. Pensa nisso como uma lista de tarefas obrigatórias para ser um profissional exemplar no serviço público. Então, o ponto central é este. Deveres são condutas positivas. São as ações que o servidor deve tomar, que ele deve fazer ativamente para garantir que o serviço público funcione bem. Eficiência, moralidade e legalidade são esses os pilares de cada uma dessas obrigações. Repara só como esses deveres são práticos, são do dia a dia. Eles falam sobre a qualidade do trabalho, sobre cuidar do patrimônio público, tipo a mesa, o computador, e até sobre aparência, a apresentação pessoal. São coisas cotidianas, mas que têm força de lei. Aqui o foco já muda um pouco, vai para a estrutura e para a integridade da administração. A obediência à hierarquia, mas com a ressalva super importante que a gente já vai ver. A lealdade não é ao chefe, é à instituição. E a obrigação de guardar sigilo e, ao mesmo tempo, de denunciar o que está errado. Vê como uma coisa complementa a outra? E, claro, não podia faltar o dever com o cidadão, né? Tratar bem as pessoas, ser educado, é uma obrigação legal. Além disso, ser ágil para fornecer documentos e dar prioridade quando a própria administração precisa se defender na justiça são pontos fundamentais. Pessoal, atenção máxima aqui. Este é um dos incisos que mais despencam em prova. A obediência ao chefe não é cega. Se a ordem for manifestamente ilegal, ou seja, de forma clara, óbvia, na cara, que é contra a lei, o servidor não só pode como deve se recusar a cumprir e tem que avisar sobre o problema. A palavra-chave que as bancas adoram explorar é essa, manifestamente. Beleza, agora vamos para o outro lado da moeda, as proibições. Se os deveres são o que se deve fazer, as proibições são a lista do não faça isso de jeito nenhum. E é aqui que moram as infrações mais graves e, claro, as questões de prova mais perigosas. Ah, esse aqui é o campeão de audiência nas provas. Usar a posição, o poder, a informação do cargo para benefício próprio ou de outra pessoa. Isso é a essência do princípio da impessoalidade sendo rasgada. É uma das faltas mais graves que um servidor pode cometer. E seguindo a mesma lógica, a gente chega na proibição de receber qualquer tipo de vantagem indevida. Propina, comissão, presente, não importa o nome. Se for por causa do cargo, é proibido. As bancas adoram criar historinhas para testar exatamente esse ponto, então muito cuidado. Isso aqui parece uma coisa simples, né? Mas é uma proibição expressa e muito importante. Levar um processo para casa para terminar o trabalho só se tiver autorização formal. Levar uma caneta do almoxarifado não pode. O patrimônio público, por menor que seja, tem que ficar lá na repartição. Aqui tem mais algumas proibições que sempre dão as caras nas provas. Falar mal das autoridades publicamente, usar o cargo para pressionar colega por causa de política, imprimir trabalho da faculdade na impressora do setor. Tudo isso são exemplos clássicos de infrações previstas em lei. Bom, agora que a gente já viu a teoria, vamos para a prática. Como é que as bancas tentam nos enganar? Vamos analisar duas situações clássicas baseadas exatamente no que a gente acabou de conversar. Primeira pergunta, um clássico dos clássicos. Pensa com calma aí.
A obediência hierárquica é um dever absoluto, sem nenhuma exceção? O que acha? A resposta é falso. E a chave, a palavra mágica, é aquela que a gente já grifou antes: manifestamente. A ilegalidade tem que ser óbvia, indiscutível. Se for uma ordem só inconveniente ou meio esquisita, o dever de obedecer continua. É nessa diferença sutil que as bancas focam. Agora vamos para a segunda pegadinha. Imagina a cena. Fim de expediente, um prazo estourando. É permitido levar o processo para casa para adiantar o serviço? A urgência justifica essa atitude? A resposta é um sonoro não. A regra é cristalina. A urgência do serviço não cria uma exceção à regra. Para retirar qualquer documento ou objeto, é indispensável a autorização prévia e formal da chefia. Sem isso, o ato é uma infração disciplinar. Simples assim. Certo, passamos pelos pontos mais importantes. Agora, para garantir que tudo isso fique bem gravado na memória, vamos a um resumo visual, colocando lado a lado os deveres e as proibições mais importantes. Olha que resumo claro. De um lado, as ações que se espera: zelo, obediência legal, sigilo, lealdade. Do outro, as ações que são intoleráveis: usar o cargo para ganhar algo, receber vantagens, tirar material sem permissão e usar coisas do trabalho para fins privados. Ter essa tabela mental na hora da prova pode fazer toda a diferença. No fim das contas, é a conduta que define o bom servidor público. Estudar esses artigos não é só para passar no concurso, é para entender a responsabilidade do cargo. Mas é claro que o nosso foco agora é a aprovação, e dominar esses pontos é um passo gigante nessa direção. E por hoje é isso, pessoal. Espero que essa análise detalhada tenha ajudado a esclarecer os pontos mais importantes sobre deveres e proibições. Bons estudos e a gente se vê na próxima aula 04.